Então nós vamos cantar uma música rapidinha, que é a música de início do nosso jardim. Todos os nossos encontros, a gente começa com essa música. Então vamos fechar os olhos, interiorizar bem essa música. Se aproximar de mim. Senhor, eu sei que digno eu não sou, mas eu preciso tanto ouvir a tua voz, dizendo vem, mas eu sei, pequeno sou, mas eu sei, tão fraco estou, mas se também sem ti eu não consigo prosseguir. Mas eu sei, pequeno sou, mas eu sei, tão fraco estou, mas sei também, sem ti eu não consigo prosseguir. Estou contando os erros que eu cometi. Se afastou de mim, e eu sou a te buscar cada dia mais, cada dia mais, e ver teus olhos sempre fixos em mim, me fazem os passos no jardim, e ao som de tua voz me resta te buscar cada dia mais, cada dia O jardim é o lugar do encontro do homem com Deus. Deus criou o homem em um jardim. Passeava e falava com ele no jardim. E mesmo que num jardim surgiu o pecado, criando a distância entre o Criador e a criatura, Deus nunca desistiu do homem. A agonia de Cristo por amor a nós foi em um jardim. O beijo traidor do homem Judas foi naquela noite em um jardim. Depois da ressurreição, Deus não se cansa de buscar o homem. E naquele jardim, naquela manhã de Páscoa, Jesus encontra Maria Madalena, que o confunde com o jardineiro. Sim, Jesus é o eterno jardineiro, o Cristo que resgata o coração humano em um jardim. Jardineiro do jardim da alma de cada homem, que só com a sua presença tudo floresce, tudo se renova. Então, que tenhamos uma noite maravilhosa, nesse lugar maravilhoso. Aqui na mesa nós temos o Catecismo da Igreja Católica com a Palavra de Deus. Nós temos Jesus crucificado com Nossa Senhora aos pés. E nós temos 12 castiçais, que são simbolicamente os 12 apóstolos, que hoje esses apóstolos somos nós que devemos programar
propagar a palavra de Deus para todas as pessoas. Amém? Amém. Amém. Então eu quero receber aqui a Juliana Salume. É um prazer imenso. Eu já tinha combinado com a Juliana, acho que desde novembro, dezembro, que a gente está conversando sobre essa noite. E vai ser maravilhosa, com a graça de Deus. Boa noite, gente. Boa noite. É a primeira vez que eu saio da sala da minha casa para estar com tanta gente. Isso até me emociona, porque eu sei que Deus tem um propósito nessa noite aqui. E tudo começou, tem quase 3 anos, assim, eu tenho minhas mulheres de fé, as amigas de fé, que partilham, né? Toda semana a gente estuda a Sagrada Escritura. Eu fiz um encontro da renovação carismática, assim que terminou a pandemia, né? Ficou muito... E aí uma pessoa falou alguma coisa assim pra mim, que Nossa Senhora ia me preparar, que ela ia me preparar para alguma coisa que eu podia confiar. E algo que sempre eu tive, assim, desde criança, se eu vou voltar, não vou falar aqui agora porque não é o tema da gente hoje, mas só para dar uma introdução. Desde criança eu vejo que Deus tem propósitos, né? Ele vai, assim, eu vejo o caminho dele na minha vida, às vezes a gente vai desviando e ele vai voltando na estrada que ele quer que a gente percorre. E aí depois desse encontro, mas eu falei assim, eu não sei nada, e não sei nada até hoje, tá? Não sou uma leiga que ama muitas almas, só isso. E aí eu tava saindo do carro para ir pro banco, hoje infelizmente ela não veio, mas é uma vizinha querida, que aí ela passou, ela me falou oi, eu parei, e aí ela tava chorando. E a gente todo ano a gente fazia novena nas casas, às vezes rezava o terço, e aí parou tudo aquilo. Eu falei, gente, mas a gente precisava de voltar, né? Mas como que faz? Pensei. E depois tem uma outra pessoa, que ela até tá aqui hoje, ela estava participando de uma célula, não sei se ainda participa. Eu falei, gente, a Santa Igreja é a igreja que nosso Senhor Jesus Cristo deixou. E tem tantas células espalhadas, não que sejam pessoas ruins, tá? Me desculpe, às vezes alguém tem, mas né? Não que as pessoas sejam ruins, mas não ali tem heresias, não é a verdadeira doutrina de Cristo, não é a Santa Igreja Católica fundada por, né, assim, que Jesus entregou as chaves para Pedro e através de Pedro até hoje vem se perpetuando. Mas eu falei, como que eu vou fazer se eu não sei nada? Aí um dia eu falei, vou criar um grupo e chamei algumas pessoas conhecidas, nem todas foram, algumas nunca foram, umas começaram, não perseveraram, vieram outras depois. E a partir daí eu falei assim, a igreja ela segue, eu não posso falar nada da minha cabeça, ainda mais que eu não sei nada. Eu vou procurar um padre para que eu possa estudar a Bíblia e depois falar, porque de onde eu ia partir. E assim eu comecei, e a partir do momento que eu comecei, aí foi assim, para mim é muito gratificante, porque no momento que eu estudo, né, para falar, eu aprendo muito, e quando eu falo eu aprendo mais ainda. E aí eu vou falar sobre o aprendizado aqui, né, como que ele é importante, esse conhecer e amar a Deus. E eu comecei nesse estudo, falei, gente, mas não é só a Bíblia. A nossa igreja, né, ela tem um tripé. Aí agora eu vou começar o que né, a gente vai falar aqui hoje. Nós vamos falar sobre um dos tripés. O tripé da nossa fé católica não é só a Sagrada Escritura. Porque quem baseia somente na Sagrada Escritura são os nossos irmãos, né, separados. Depois da Revolução Protestante, aí foram, né, tantas seitas foram criadas. São pessoas, seres humanos igual nós, maravilhosos, mas eles não estão dentro da barca de Pedro. E a barca de Pedro, né, o tripé da Santa Igreja é a Sagrada Escritura,
o Sagrado Magistério e a Sagrada Tradição. Eu falei, não, mas então eu não posso ficar só estudando a Bíblia. A gente precisa de um pouquinho mais além. E aí, né, fui na internet e conheci o padre Leonardo Wagner, tá? Não sei se todo mundo aqui. E a partir dele, tem outro padre também, Lucas Mariano. Tudo que eu vou falar aqui, gente, é sobre vídeos que eu vejo. Nada, tá? É baseado, que depois até se vocês quiserem, nesses vídeos que eu vejo. Aí eu leio, olho, então não tem nada da minha cabeça, né? Até mesmo porque eu não posso falar da minha cabeça. Eu tenho que falar do que é a verdade, do que fala na Bíblia. Então, através do estudo dele, né, assim, aprendendo com ele, eu falei, não, eu tenho que começar lá. Eu falei, gente, então pelo menos uma vez por mês vamos estudar o catecismo. E aí a gente começou uma vez por mês a estudar o catecismo. E aí um dia encontrei com o Gustavo, a gente vai partilhando, né? Porque eu gosto muito de falar sobre a nossa fé católica. Se começa, aí é um assunto que eu vou rendendo, que eu gosto muito. E aí ele falou, então vamos lá um dia pra gente falar. Então aqui é uma simples serva, tá? Tem gente aqui, eu sei, de muito tempo de caminhada, que tem muito mais conhecimento que eu. Mas o que me traz aqui é o amor às almas. Eu não sei, assim, se todo mundo já pensou nisso, antes de eu começar aqui, exatamente. O que é o homem? Eu até vou ler aqui no Catecismo da Igreja, não é o nosso assunto, tá? Mas só para vocês entenderem o que é o homem. No Catecismo fala assim: o homem é a criatura mais nobre que Deus colocou sobre a terra. É uma criatura racional, composta de alma e corpo. E muitas das vezes, assim, eu vou falar por mim, tá? Eu vejo, e hoje eu enxergo um pouco isso. Nós só olhamos o nosso corpo. A parte material, não é corpo de falar de fazer exercício físico, não. Só a parte material mesmo. A matéria, porque nós somos corpo e alma. Esse é o homem, é a criatura mais nobre que Deus criou. E o que é a alma? A alma é a parte mais nobre do homem, porque é substância espiritual, dotada de inteligência e vontade, capaz de conhecer Deus e de o possuir eternamente. Então, a única coisa, né, coisa, acho que é uma palavra, não é a palavra certa, mas a única parte do homem que é eterna é a alma. E é dela que a gente tem que mais cuidar. É a única coisa que vai ficar. Quando a gente morrer, o que é a morte? É a separação do corpo e da alma. O nosso corpo material, a matéria, ela vai perecer. E a alma, ela é eterna. Ou a nossa alma vai para o inferno, ou a nossa alma vai para o céu, né? Ou para o purgatório, mas assim, ela ou vai ser salva, ou ela vai para o inferno. Então, ela é eterna. Então, muitas vezes, essa semana, ainda uma pessoa comentou comigo: ah, fulano morreu novo, fulano está doente, eu vou aproveitar minha vida, eu vou viajar. Isso é um pensamento pagão. Infelizmente, e é a forma como a maioria das pessoas pensam. Porque é a forma como o mundo nos conduz a pensar. Porque você vai aproveitar a vida viajando, ótimo, Deus colocou as coisas materiais para nos servirem, né? Para a gente se servir delas. Mas o que nós temos que pensar primeiro? É na nossa alma. Porque se a gente morrer agora, daqui a 1 minuto, todas as viagens que nós fizemos, toda a comida gostosa que a gente comeu, a roupa que a gente vestiu, que a gente gosta, ou cada um tem alguma coisa material que gosta de fazer. Isso vai ficar. A nossa alma vai permanecer. E as boas obras com que a gente fez, que é falada lá em Efésios, né, que a gente é salvo pela graça. Não é por nosso mérito, mas é pela graça mediante a fé e as boas obras que Deus fez para que nelas a praticássemos. Então, quando alguém morre novo, eu vou falar assim: não, eu vou viajar para aproveitar a vida? Você pode. Mas qual que é o primeiro pensamento cristão? O primeiro pensamento cristão que a gente tem que ter
é olhar para a nossa alma. Aquilo que é eterno é a parte mais nobre do ser humano. Então, é sobre a alma que, assim, eu não vou falar sobre a alma, mas é sobre essa parte nobre do ser humano que eu anseio em falar para as pessoas. Anseio em... Porque é uma verdade que caia, né? Igual Paulo quando caiu do cavalo e Deus tirou a cegueira do coração. Então é sobre isso que eu tenho essa, assim, meu coração queima quando eu começo a falar da palavra de Jesus, do que eu sei, do pouco que eu não sei nada. Mas é pelas almas, é pela nossa eternidade, não pelo que vai ficar aqui. E aí, por esse amor, eu estou aqui e eu, todas as semanas lá em casa, a gente faz, né, a reflexão. Eu me dedico, assim, até um tempo relativamente grande em estudar, e quanto mais eu estudo, mais eu quero, porque a nossa igreja, ela é maravilhosa e a gente precisa conhecer para que a gente permaneça nela. Muitos estão saindo, estão indo para outras denominações porque não conhecem verdadeiramente. A gente precisa conhecer para a gente amar. Então eu vou começar aqui, que é esse o tema. É baseado, depois se o Gustavo quiser, para colocar no grupo, é o Padre Leonardo Wagner, é o primeiro e a segunda aula do Catecismo da Igreja Católica, tá? Que eu vou estar falando aqui. E o que eu vou falar, eu quero que a alma de cada um, eu não posso querer, mas assim, que a alma de cada um escute, para que a alma de vocês entenda que essa parte nobre, que essa parte que é a parte onde a gente é filho adotivo de Deus, né? Porque nós somos filhos adotivos, é a nossa alma, que é, né, a nossa parte espiritual. Ele nos adotou porque Deus é por espírito. E aí, pela graça do batismo, a gente é filho adotivo dele. Então, é essa nossa alma que tem sede de Deus, que anseia Deus e que ela reconhece Deus, porque como Deus nos fez, a nossa alma reconhece. E quando a gente conhece a verdade, aí nós vamos direcionando a nossa vida para Ele. E a gente precisa sair dessa cachoeira que é o mundo. Ou seja, imagina essa mesa como se fosse uma cachoeira, um rio que está passando muito forte, né? E a gente está nele. A gente vive no mundo pagão, tá? Exclusivamente pagão, que olha somente a matéria. Não é maldade nossa, mas é porque é o que nos é colocado. É onde a gente está. A gente está sendo levado pela correnteza. Quando a gente consegue despertar um pouquinho, um átomo, e consegue chegar aqui na margem, a gente começa a olhar a correnteza e as pessoas que estão, e a gente quer de alguma forma tirar elas dali. Porque a gente vê que esse caminho material, por mais que a gente precise, a gente está nesse mundo, e tem inclusive na Bíblia, lá no final, não sei falar assim, parte de versículos, Deus nos quer bem, física, psíquica e materialmente também. Mas nós não podemos focar a nossa vida nisso. O nosso foco tem que ser na parte mais nobre. E aí, então, né, voltando aqui, no que seria a aula, então a nossa fé, ela é baseada na Sagrada Escritura, no Sagrado Magistério e na Sagrada Tradição. A Sagrada Escritura, pelo que a Maria Helena comentou, eu acho que vocês, né, quem está aqui no jardim, já vocês fazem um estudo, lá em casa também a gente faz o estudo, né, da Sagrada Escritura. A Sagrada Tradição, assim, só falando, não é uma tradição, a tradição de família, é a tradição apostólica. É como eles viviam e como eles foram construindo, porque até colocar a Bíblia, né, em papel, aconteceu muita coisa. E essa tradição, e o que depois veio, ela também faz parte da nossa fé, da doutrina da igreja. Então a gente não pode entender a fé católica somente com a Sagrada Escritura. Então tem a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério da igreja. E o catecismo, ele nos direciona muito, nos faz aprender muito sobre a nossa fé, complementa muito a nossa fé.
Então é por isso onde eu comecei assim a estudar e a gente partilhar isso lá na minha casa. Eu gostaria de partilhar um pouco somente hoje da importância de estudar o catecismo. Eu não sei, então tá um pouco escuro, não sei se eu vou conseguir ler tudo, se precisar vou ter no celular aqui. Então a primeira coisa, por que estudar o catecismo? Quando, né, o padre fala, por quê? Você precisa. Ótimo, se você puder. Eu fico aqui. É pelo conhecimento que nós adquirimos o amor. Então, pode ser. É pelo conhecimento que nós adquirimos o amor. Então é onde eu falei, nós precisamos conhecer não só a Sagrada Escritura, mas a gente precisa de conhecer a doutrina da igreja. Ninguém ama, o Santo Agostinho que falou essa frase, ninguém ama aquilo que não conhece. Então por que tanta gente está saindo da igreja? Porque não conhece. Porque não buscou, porque às vezes os nossos pastores eles não estão tão santos, não estão buscando, a gente não busca, e a gente está nessa correnteza, né, igual eu falei, e a gente não está enxergando essa necessidade. Então a gente precisa conhecer para a gente amar, nós precisamos estudar para que a gente ame. Quando a verdade, a doutrina chega aos nossos ouvidos, nós reconhecemos. A nossa alma, ela reconhece a verdade de Cristo. E a nossa alma que anseia pela felicidade, pelo bem, pela verdade, se a nossa alma busca honestamente, a gente reconhece e adere a Deus, porque a gente foi feito para aderir a essa verdade. Quando a gente começa a conhecer mais e amar, nós passamos a ter mais fé, passamos a amar mais a Deus. E a partir do momento que a gente começa a amar mais, a gente começa a querer viver de acordo com essa verdade. A nossa vida, ela se conforma, né? Ela vai tomando o formato daquilo que Deus colocou na palavra, né? Dos mandamentos, daquilo que Ele quer para nós, para o ser humano, né? Que é corpo e alma. Aquilo que todo ser humano busca, que é a felicidade, ele só pode encontrar em Deus, porque é como um quebra-cabeça, né? Dentro de nós tem um vazio que só Deus pode preencher. E no mundo atual, né, nesse mundo pagão, materialista, esse vazio a gente busca preencher em coisas materiais. Então, cada um de uma forma, né? Cada um de nós, vamos falar assim, tem um escape nessa parte material, mas é algo que é muito momentâneo, né? Logo passa. Por quê? Porque a única coisa que nos vai trazer a felicidade verdadeira é Deus. Então, à medida que a gente vai conhecendo e amando mais, Ele vai nos preenchendo e automaticamente, não, acho que esse termo não é o correto, mas Ele vai convertendo o nosso coração à medida que a gente vai entregando. E a nossa vida começa a ser moldada. Coisas que a gente fazia, a gente não tem mais vontade de fazer, que às vezes não era em conformidade com Deus. E quando você vê, você tá nesse caminho de sair dessa correnteza, ir para a margem e começar a subir um pouquinho da margem. E tá enxergando isso. E esse encontro, né, esse conhecimento, não é um conhecimento somente intelectual, mas ele é muito mais espiritual. Ele vem, né, pelo intelecto, mas ele vai alimentar o nosso espírito. Então o estudo do catecismo da igreja, ele não pode ser um estudo seco e árido. Ele deve ser feito sempre em oração, porque é o Espírito Santo, né, que vem nos iluminar. Até acabou que começou, nós não cantamos. Preparei uma música do Espírito Santo aqui. É Ele que vem nos iluminar. É a luz dele, né, que vem e nos ilumina. Então, qualquer estudo que a gente for fazer, né, da palavra, da Sagrada Escritura, não é um estudo, a gente não pode achar que como a gente estuda, né, para a escola. A gente tem que fazer aquilo com a nossa alma mesmo. O Espírito Santo é que abre a nossa mente, os nossos olhos, para enxergar com profundidade o mistério.
E é um mistério, que é algo que não cabe na nossa cabeça. Ele está acima de nosso entendimento. Ele toca a nossa alma e nos ultrapassa. Não podemos colocar em palavras, pois nossas palavras humanas não se comparam à grandeza de Deus. Quando estudamos o catecismo e conhecemos, tomamos conhecimento com essa verdade, entra em nosso coração, a gente quer também um encontro, a gente quer estar buscando, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, a gente quer mais essa verdade, a gente vai querendo mais. E só falar um pouquinho do catecismo, o padre, quando foi, ele explicou que o catecismo, na realidade, os catecismos, eles foram feitos, é um resumo da doutrina cristã que foi feito para os padres, para os nossos, para os padres, bispos, para que eles fizessem a catequese para a gente, para que eles pegassem, esses catecismos grossos, grandes, que a gente tem até dificuldade de ver, e traduzisse isso numa coisa mais simples, de forma que pudesse passar para os fiéis. Então, ele é um padre tradicional, tá? Então, ele utiliza também os catecismos antes desse novo, porque o último catecismo é esse catecismo da Igreja Católica, que foram 2 papas, o Papa Bento XVI e o Papa João Paulo II, que promulgou, e ele utiliza o catecismo romano, que é um catecismo do Concílio de Trento, de 1500 e alguma coisa, e depois o Papa Pio X é um catecismo que eu percebi que o padre Leonardo Wagner ele fala mais, porque é uma forma assim, mais fácil, que ele é de pergunta e resposta. Aí ele fez esse catecismo, que é um catecismo de fácil leitura e entendimento. Então, nessa série de vídeos, do padre, ele falou que vai usar todos, explicou que vai usar todos, e não é porque um é mais novo que o outro que o anterior perde. Por quê? A verdade, ela é única, ela não muda. Ela pode, de acordo com o tempo, ter alguma... Eu não sei, agora eu tenho medo de falar aqui a palavra errada. Ele explicou, eu anotei aqui. Assim, com o tempo... Deixa eu só achar a palavra para eu não falar, falar a palavra correta aqui. A doutrina cristã não muda, mas a linguagem é outra, e a igreja vai se aprofundando em alguma matéria que às vezes não tinha sido falada antes. Aí ele ainda exemplificou do dogma da Assunção de Nossa Senhora, que só foi depois da promulgação desses 2 catecismos. Então, todos são válidos, Os novos vêm trazer alguma novidade que não tinha antes, e é necessário que a igreja coloque para os fiéis. Então, assim, nessa primeira aula, ele quis explicar a respeito do catecismo, dessa importância do conhecimento, do catecismo. E eu vou ler aqui para vocês a parte assim, preliminar. Não, agora tá doido. Então, nessa primeira aula, ele vai falar aqui a respeito, sois cristão? Então, o que é o cristão? Nós somos cristãos pela graça de Deus. Em Atos 11, 26... Em Atos 11, 26, é a primeira vez que os cristãos foram chamados de cristãos. Durante um ano inteiro, eles tomaram parte nas reuniões da comunidade e instruíram grande multidão, de maneira que em Antioquia, que é o lugar que primeiramente fomos chamados cristãos, é que os discípulos, pela primeira vez, foram chamados pelo nome de cristãos. Então, lá em Atos dos Apóstolos, em Antioquia, a primeira vez que fomos chamados de cristãos, que vem de Cristo. Por que dizeis pela graça de Deus? A gente é cristão pela graça de Deus. Porque o cristão é um dom de Deus, inteiramente gratuito, que nós não podemos merecer. Aí aqui em Efésios 2:8,
vai estar falando sobre isso. Porque é gratuitamente que fostes salvos mediante a fé. Aquilo que eu falei, né? A nossa salvação, ela vem pela graça de Deus, pela gratuidade, né? Pelo presente dele. Mediante a fé, né? E as boas obras que Deus de antemão preparou para que nós as praticássemos. Então, a nossa fé católica crê, né? Porque está na Bíblia que a gente é salvo pela graça. Mas mediante a fé e as boas obras, porque a fé sem obras ela é morta. E quem é o verdadeiro cristão? Olha como que é importante. Quem é cristão? Aquele que é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Tem a forma certinha lá nos sacramentos. Que crê, professa a doutrina cristã, a gente vai ver o que é a doutrina, e obedece aos legítimos pastores da igreja. Então a gente tem 4 condições para a gente ser cristão segundo o catecismo: sermos batizados, crer, professar a doutrina cristã, que a gente vai ver o que é, e obedecer aos legítimos pastores da igreja. Eu vou fazer só um parênteses aqui rapidinho sobre a oração, sobre o credo, né? Sobre a nossa profissão de fé. Isso para mim é novo também, por isso que eu estou partilhando, assim, a partir das aulas que eu tenho visto do padre, a respeito do creio. Às vezes, né, eu não sei se é todo mundo, pode ser que alguém já tenha tido essa... quando a gente reza na missa, né, o creio em Deus Pai, no terço, aquilo ali, né, aquela oração é a nossa profissão de fé. São 12 artigos que professa a nossa fé católica. Então a gente deve, quando for as próximas vezes que quem talvez não tenha tido esse entendimento, não despertado para isso, que vocês forem rezar, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E aí vai. Aí no final, creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Então assim, são essas 12, são 12 não é itens, mas que faz parte da nossa profissão de fé. Quando, né, a gente for fazer essa oração, então prestar atenção naquelas palavras. É aquilo ali que crê, né, a nossa Santa Igreja Católica. Então o cristão é aquele que é batizado, crê, professa a doutrina cristã e obedece aos legítimos pastores da igreja. Aí aqui está pergunta, né? Porque é perguntas e respostas. É necessário aprender a doutrina ensinada por Jesus Cristo? É necessário, né? Porque a gente não tem que professar ela. Para a gente professar, como que a gente vai fazer? Nós precisamos conhecer. E para que a gente ame, a gente precisa conhecer. Certamente é necessário aprender a doutrina ensinada por Jesus Cristo e cometem falta grave aqueles que descuidam de o fazer. E aí que depois ele vai explicar que os pais, os patrões estão obrigados a passar. E aí ele ainda explicou, hoje não tem isso. Que antigamente, né, tinha um respeito tão grande, que a sociedade era tão cristã, que até os patrões, eles respeitavam fazia oração no ambiente de trabalho, né? Então, no ambiente de trabalho era professada também a fé. E aí, hoje, né, é muito diferente disso. Às vezes nem no ambiente familiar não tem essa questão. E aí é algo que eu acho que é importante, né, todo mundo que está aqui, a gente pensar nisso também. Os pais, né, patrões, mas vamos pensar em pais aqui, que acho que tem muita gente que é pai e irmão, são obrigados a mandar assim, a ensinar o catecismo, ensinar, né, a doutrina. Sim. E eles são culpados diante de Deus se desprezam essa obrigação. Então é uma obrigação nossa, enquanto pais, de ensinar a fé para os nossos filhos. De quem nós devemos aprender a doutrina cristã? Gente, olha isso aqui, como que é importante e que a gente tem que gravar isso aqui no nosso coração. De quem que a gente tem que aprender a doutrina cristã? Onde que nós vamos buscar? A gente vai buscar dentro da barca de Pedro ou a gente vai buscar fora da barca de Pedro? Nós vamos escutar
os legítimos pastores da Igreja Católica, ou nós vamos escutar os nossos irmãos separados? Então, o São Pio X, né, é um Papa e Santo. E o que é que está no Catecismo da Igreja? Devemos receber, né, e aprender a doutrina cristã da Santa Igreja Católica. Então, quando a gente se deparar com outros conteúdos que, por mais que pareçam bons, são pessoas de boa vontade, sim, porque não são pessoas de má vontade, a gente sabe. Mas uma heresia é o seguinte: a pessoa te conta 9 verdades, mas para ele é tudo verdade, mas não para nós católicos. Ele vai te contar 9 verdades, você vai acreditar. E na 10ª, ele vai entrar com a heresia, que é algo que vai contra a doutrina cristã. Então, por isso que é importante, às vezes a gente vê, é bonito, né? Eu já escutei várias vezes, sinceramente. Hoje eu não escuto mais, a partir do momento que eu aprendi isso aqui, eu não escuto mais. Porque a nossa igreja é muito rica, nós temos padres assim maravilhosos, muito dedicados para nos ensinar, e a gente não precisa buscar fora da barca de Pedro. Nós não precisamos e nem devemos, porque a gente deve receber e aprender a doutrina cristã da Santa Igreja Católica. E aí aqui ele falou assim: como é que temos certeza de que a doutrina cristã que recebemos da Santa Igreja é verdadeira? É muito bonito o padre falar, ele tem uma voz assim suave, e eu fiz uma peregrinação recentemente, eu pude vivenciar isso muito. Eu vou ler aqui e vou comentar, e gente, depois se alguém quiser falar alguma coisa, tá? Pode ficar à vontade. Temos certeza de que a doutrina cristã que recebemos da Igreja Católica é verdadeira, porque Jesus Cristo, autor divino dessa doutrina, a confiou, por meio dos seus apóstolos, à Igreja Católica, por ele fundada e constituída mestra infalível de todos os homens, prometendo-lhe a sua divina assistência até a consumação dos séculos. Aqui eu vou falar umas passagens bíblicas a respeito dessa certeza da nossa... da doutrina, né? Assim, que foi Jesus Cristo mesmo, e onde pode mostrar da igreja. Só um instantinho que eu marquei aqui. Deixa. A vista tá tirada. Aqui. Em Lucas 10:16. Lucas 10:16. Jesus falando aos seus apóstolos: quem vos ouve os apóstolos, né? Que ele falou para Pedro. Eu vou falar que tu devia ter começado primeiro por essa. Então vamos começar lá do Pedro, que eu acho que é melhor, para poder a gente ter uma sequência. Tu és Pedro, né? Não vou ler, todo mundo já conhece essa passagem. Tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então, a igreja, o barco pode pegar a tempestade, pode começar a querer afundar, mas a igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, ela tem assistência do Espírito Santo, e nem que ela fique, como o Papa Bento XVI falou assim, só um grupinho igual a gente, mas ela vai permanecer. Ela não vai acabar, porque ela é fundada na base sólida, na pedra, na rocha que é Cristo. E Deus, né, deu as chaves para Pedro da igreja. E aí o que ele fala para os apóstolos? Que são os legítimos sucessores de Jesus, e depois os papas são os legítimos sucessores de Pedro.
Lá em Roma tem no Museu do Vaticano tem uma pedra lá com inscrição de todos os papas, né? Depois do primeiro Pedro, tal, não sei, assim, falar sequência nenhuma, mas até hoje. Então ele foi passando a chave. E aí o que é que Jesus falou? É a Bíblia, gente. Quem vos ouve, a mim ouve. Então quem ouve os apóstolos, quem ouve, né, o Papa, os padres, a mim ouve, está ouvindo a Jesus, porque ele deu a autoridade. E quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que enviou. Então, se a gente não está obedecendo os legítimos pastores da igreja, nós estamos rejeitando Jesus e Deus. A palavra, Mateus 10:16. E aí ele prometeu assistência, né? Em Mateus 28:20, ele prometeu assistência, que ele estaria conosco, com a igreja, até o fim dos tempos. Não, aqui é Marcos. Mateus 28:20. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Então, ele estará conosco todos os dias, nos dando assistência, porque a igreja é santa, mas os membros, né, são homens. E os homens podem pecar, pode desviar. Então não quer dizer que nós não tenhamos algum padre, algum bispo, ou tenha tido algum papa, que a gente já teve para trás, muita gente, né, fala que não foram tão santos. Mas eles vão acertar lá. Mas não é a igreja. São os homens. A igreja é santa. Então a gente tem que permanecer dentro desse barco, que é esse barco que tem tudo, tudo que a gente precisa para a gente buscar a nossa salvação. Tem os sacramentos, tem a nossa profissão, tem tudo. Se você sai, tem às vezes o batismo, não tem a confissão, que é o único tribunal que você chega lá que você tem certeza que você vai ser absolvido. Não tem a Eucaristia, que é o próprio Cristo que se dá, é Ele mesmo que se dá para nós. Não é uma experiência, não é, como fala, representação. Não é uma representação, é Jesus. Quando você, né, comunga a hóstia, é Jesus que está ali dentro da sua alma te visitando seu coração, né, sua alma. Ele que está ali. Você fecha seu olho e se conversa. Senhor, eu estou aqui. Você dá a mão para Ele. Você pode dar a mão. A hora que você tiver, eu costumo, quando eu comungo, a maioria das vezes eu me emociono. Porque é Ele que está ali. Você fecha seu olho, você dá a mão para Ele. Você conversa com Ele aquilo que você precisa de conversar. Então a gente precisa de ter essa consciência. É Ele. Então como que é bonita a nossa fé? E como que às vezes a gente conhece pouco, e a gente conhece pouco, a gente deixa, a gente não ama, a gente não segue. Em João 14:26, vai falar do Espírito Santo, né, que quando Jesus ressuscitou, ele deixou para dar assistência, e ele vai confirmar essa assistência do Espírito Santo. Mas o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, irá ensinar-vos todas as coisas e vos recordará tudo o que tenho dito. Então, a nossa fé, ela não é uma fé de hoje, é uma fé de sempre. É uma fé que ela é eterna e que ela não muda. Ela não é uma fé de hoje, que é algo que muitos fiéis têm caído e é tendente da gente cair. Ah, mas a igreja precisa modernizar.
A igreja, ela não tem que se adequar aos nossos moldes. Nós é que temos que nos adequar aos moldes de Jesus, que deixou como que é que a gente deveria ser, como que a gente deveria fazer, que está aqui, né, na Bíblia. E como que é que os homens estão hoje? Em Timóteo, 2 Timóteo 4:3, porque é o tempo que a gente vive, né? Não sei, outros tempos talvez, eu acredito que teve a mesma coisa. O que fala? Virá um tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. Não é tão difícil hoje seguir os mandamentos? Se você for pormenorizar, estudar cada um, não, mas isso aí é loucura, não dá. Virá um tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. Então, hoje a gente vive esse tempo. Levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si. O que é? A gente vai querer adequar a fé ao que a gente acha, ao que a gente pensa. E não ao que Jesus deixou. Né? Não sei se tem muita gente aqui que deve estar acompanhando o Frei Gilson. Eu não tenho acompanhado todos os dias, mas assim, ele fala a verdade. Ele pega a Bíblia, ele lê, ele fala a verdade. E muita coisa choca, né? Assim, às vezes choca. Mas essa verdade é a única que encaixa lá dentro de nós. Então, à medida que a gente vai conhecendo, essa loucura que a gente hoje talvez acha de seguir, né? Do segmento de Jesus, nós vamos entender que não é loucura. A gente vai entender que realmente, né, como ele colocou, é que nós precisamos de olhar para o crucificado e nós precisamos obedecer. Nós precisamos ser humildes e obedecer. Não colocar a nossa própria lei, aquilo que a gente acha. Eu acho isso, eu acho aquilo. Nós não temos que achar, a gente tem que obedecer, a gente tem que seguir. Então, né, voltando aqui, essa certeza por quê? Porque a gente olhando para a igreja, para a santidade das pessoas, outra coisa. Tem um livro que eu quero adquirir, que eu tomei conhecimento dele há pouco tempo. Eu só escutei um Monsenhor Edmilson, alguém já ouviu? Fala o Santo do Dia. Ele fala 5 minutinhos sobre o Santo do Dia. E tem um livro que chama Na Luz Perpétua. Ele tem mais ou menos umas 2 páginas que ele tem os 365 dias, tem o santo. E aí ele explica, ele é uma leitura da vida do santo. E aí os santos, eles nos ensinam muito, porque foram pessoas que deram sua vida pela fé. Né? Uns foram mártires, cada um, mas assim, eles deram a sua vida para Cristo. Então são mulheres, é igual uma mulher que eu visitei uma igreja lá em Roma, eu esqueci o nome, cabeça no quarto, tudo não. Aí tinha lá as roupinhas dela, tudo. Então, aí ela foi casada, teve um casamento. Não, é uma santa diferente, assim, que a gente não tem muito contato aqui. Eu esqueci o nome. E aí essa igreja é dedicada a ela. É perto do Coliseu, essa igreja, assim. Foi a pé do Coliseu, foi lá nessa igreja. E essa santa foi casada, né? Teve a vida dela de casada, tudo, porque a gente, cada um, como diz São José Maria Escrivá, a gente se santifica dentro do nosso estado de vida. Então, se eu sou solteira, se eu sou casada, se eu tenho filhos, se eu sou bancária, se eu sou médica, se eu varro o chão, se eu faço pão, eu vou me santificar dentro do meu estado de vida, né? Se eu vou falar assim, uma coisa simples, uma pessoa, por exemplo, que varre a rua, ela tem o mesmo método de um médico, porque a rua tem que ser limpa. E se ela fizer aquilo com carinho, né, fazer o serviço dela bem feito, ela não precisou de um estudo, igual às vezes uma outra pessoa, ela ganha menos. Mas todos nós temos o mesmo valor e a gente precisa de fazer. Dentro do nosso estado de vida, a gente tem que fazer aquilo, né, que Deus quis. Então, dentro do estado. Então, essa santa foi casada, e morreu o marido, morreu os filhos. E aí, depois que morreu todo mundo, assim, ficou só ela pegou a herança dela, assim, os bens, e deu tudo para a igreja. E aí as pessoas achou que ela estava doida. Porque os santos, se a gente for ver, gente, se a gente for olhar hoje, se tivesse acontecendo aquilo hoje, é doido. Não é certo.
Entendeu? Nossa, pegou, deu tudo pros pobres aí. Então ela doou tudo pra... Mas por quê? O amor dela era tão grande, ela já tinha cumprido a primeira missão de mãe, de esposa. Ela doou tudo, ela se recolheu, ela virou freira, né? E ela passou a fazer, assim, mais contemplativa, vida contemplativa. E aí é bonita, assim, a história conta, eu não lembro muito de detalhe, mas assim, como que foi a conversão do filho, do marido, igual a gente vê, vamos falar assim, Santa Rita, né? Pensa uma pessoa, aí hoje, por exemplo, os casamentos. Nossa, mas aí eu tô sofrendo muito com meu marido, isso, aquilo. Mas aí se a gente vê a vida dos santos, como que as mulheres santas fizeram? Como que elas santificaram seus maridos? Como que elas fizeram tudo por amor a Cristo? É tão bonito, depois eu vou ler no final, vocês me ajudam a lembrar, se eu esquecer, o ato de caridade. E tem o ato de fé, esperança e caridade. O ato de caridade, ele fala no final, porque fala assim, por amor de Jesus, eu amo o meu próximo. Então, tudo que a gente faz, não, o fulano fez isso comigo também, não. Você vai olhar para o outro com o amor de Jesus. Se a gente começar assim, o mundo seria outro. Não precisa de política, de brigar por causa de política, de nada. Assim, essas contendas que tem, porque se as crianças fossem bem assim, a gente conseguisse dar essa educação cristã, conseguisse voltar a e ter essa consciência, né, a gente adulto, os filhos, então nas nossas relações, a gente fazer por amor a Cristo. Tem uma coisa que eu falo sempre, as que vai lá em casa já escutou isso, eu não gosto muito de lavar louça, limpar fogão piorou, esfregar fogão. Então, nossa, eu ia lá em casa. Aí quando eu casei, meu marido nem passava perto da cozinha. Não gostava de ajudar. Nossa, eu não gostava e assim, às vezes não reclamava. E aí, não sei quando, eu aprendi, vi, né, não sei, na internet, em algum lugar, uma frase assim, não lave as louças porque estão sujas ou porque alguém mandou você fazer, mas porque você ama quem vai usá-las. A partir desse dia, nunca mais, assim, eu reclamei de nenhum serviço de casa. Eu não sou de reclamar, não é o meu perfil, mas assim. E aí, a hora que eu vou fazer, isso me fez colocar mais amor. Porque eu gosto, assim, eu sou uma pessoa que gosta de coisas de casa, de serviço. Mas certas, igual esfregar lá as trempes, não sei se tem alguém aqui que gosta. Esfregar lá, arear a panela. Não arei, só lavo lá. Mas assim, então você tá fazendo, o outro não tá. Mas ele pode estar cansado. Se você fizer aquilo ali com amor, vai fazer bem pra você, vai fazer bem pra ele. E uma hora ele vai chegar lá na pia e vai te ajudar a lavar. E várias outras coisas. Então, essa santidade, né, que eu falei desse livro, assim, é uma coisa que, às vezes, se você tiver oportunidade, a vida dos santos é alguma coisa que, né, tá falando assim, como que a gente reconhece? Então, a gente reconhece a verdadeira igreja, que é através dos legítimos pastores, de como há mais de 2000 anos a igreja sobrevive depois de tanta gente ruim que passou por ela. Passou muita gente boa, não passou para querer derrubar a barca de Pedro, mas a barca de Pedro continua. Mas passou muito mais gente para edificar, que foram os santos, que foram os próprios pastores da igreja, né? E lógico, o próprio Jesus. Então, a nossa igreja, Então, a gente tem certeza por isso, porque pela condução do Espírito Santo e pelos frutos que ela dá. Pode dar fruto ruim, mas não é da igreja, é das pessoas. E aí, lá em Efésios, eu vou abrir parênteses, mas só para poder, talvez, não sei, levar. Em Efésios fala, né, que Jesus é a cabeça e nós somos os membros. Então, é a importância da nossa parte. Ninguém tá todo mundo aqui. Aí só a Luciene tá fazendo a parte dela, ninguém mais. Mas não tem problema, mas ela não tá deixando ficar podre. Imagina uma fruta. Se cada um de nós pensar, não tem problema, eu vou fazer errar, assim, eu não vou seguir. Então vai apodrecendo. Então a gente forma esse todo. Se cada um de nós pensar, eu vou fazer a minha parte, custe o que custar, porque a gente não é perfeito,
nós vamos cair, até mesmo para que a gente não fique soberbo. Deus permite que a gente caia quando a gente acha que a gente tá, né? Ele permite que a gente caia para mostrar, não, ó, sou eu, é pela graça, não é você. Mas nós estamos buscando. O quê? Nós temos que buscar edificar, construir, crescer esse tijolo. Então nós precisamos fazer a nossa parte para a gente santificar. Então quando olha lá, ele é católico, mas ele faz isso. Olha lá o católico, ó, isso. Não é assim? Mas ele é católico, ó, mas tá. Então depende de cada um de nós. Da gente pedir, no caso, é o quê? Da nossa abertura, não das nossas forças, né? Não é pelas nossas forças, mas da nossa abertura. Senhor, eis-me aqui, né? A Maria, faça-se em mim segundo a tua palavra. Senhor, eis-me aqui. A gente vai falando assim e Deus vai entrando e Ele vai tirando as coisas. A gente vai caindo, tem 1000 defeitos, mas Ele vai nos levando. Então é a importância para assim, a gente entender e a gente continuar construindo essa igreja. Horas? Só para saber se eu não estou delongando muito. 20 horas e 40 minutos. Então. Há mais provas da verdade da doutrina cristã? A verdade da doutrina cristã é demonstrada, que eu vou continuar o que eu estava falando, é demonstrada ainda pela santidade eminente de tantos que a professaram e professam, né? Que falou que está falando dos santos. Pela heróica fortaleza dos mártires, pela sua rápida e admirável propagação pelo mundo. Então, assim, quando a gente vê lá nos Atos dos Apóstolos, quantas pessoas que iam convertendo e veio convertendo até hoje. Hoje a gente tem muitas conversões. A Igreja Católica, ela perdeu, né, muitos membros, mas porque as pessoas não buscaram conhecer. E a pessoa sai, e aí ela vai para uma denominação, e aí ela cai naquela questão do Lutero. Não, aqui não tá bom, não senti bem aqui. E vai para outra, e vai para outra, e vai para outra. É onde que né, o professor Eduardo Faria, não sei se alguém já viu alguma live dele, explicou que o protestantismo está se dissolvendo. A doutrina, tá, gente? Aqui não estou falando nada de pessoas, é doutrina. Ele está se dissolvendo por quê? Porque aí vai tendo rupturas, porque as pessoas vão colocando como elas pensam. Elas não têm autoridade da igreja. Quem vos ouve, a mim ouve. E vai se dissolvendo. Não tem essa autoridade. Então vai se dissolvendo. Então a gente precisa conhecer para a gente estar dentro dessa barca, para a gente fortalecer essa barca. E pela sua plena conservação, né, através de tantos séculos e de muitas e contínuas lutas, né? Quantas coisas, Revolução Francesa, matou um tanto de padre, Revolução Protestante e 1001 heresias que já surgiram e a igreja continua. O que estuda o catecismo? Porque aí depois, assim, né, o que eu gostaria hoje, né, de trazer aqui é isso, despertar na alma de vocês essa vontade de estudar e de aprender. Então, a principal parte da doutrina cristã, tá no catecismo amarelinho, tudo, é o credo, né, que aí vai explicar os 12 artigos do credo, cada um, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, aí fala que Criador do céu e da terra, aí vai falar que é Criador, o único que criou é Deus, tudo mais é cópia. Fala, o fulano criou essa vela, não criou, ele copiou de alguma coisa, porque criar é a partir do nada. O único que faz alguma coisa a partir do nada é Deus. Aí explica, aí o catecismo vai explicando, né? E seu filho Jesus Cristo, aí Virgem Maria, aí vai falar sobre a Virgem Maria, os dogmas, tudo vai explicar. Os mandamentos, como que é importante a gente conhecer os mandamentos? Porque aí todo mundo fala assim, eu não tenho pecado para confessar, não. Todo mundo acha que já falou isso aqui. Não sei, mas eu acho que sim. Eu não matei e não roubei. Não é assim que a gente... e não adulterei, às vezes. Tá. Mas a hora que você vai... né, que aí a gente vai fazer um exame de consciência mais profundo, tem até, não sei, depois tem um devocionário que é muito bom, ele tem o exame de consciência de cada mandamento. Aí a gente vê, né, que a gente peca a todo momento. Ano passado eu fiz um retiro de silêncio no carnaval. Aí a primeira coisa que o padre falou lá, eu falei, não, esse aí todo mundo tem esse pecado. Eu não posso afirmar, mas eu acredito que sim. Aí o pecado da maledicência. Como que a gente tem que se policiar?
O pecado assim, que você fala, fulano isso, fulano aquilo, sem perceber, por mais que você se policie, você olha, né, aquilo, você olha o cisco no olho do irmão, não olha a trave do seu. Então, assim, isso é um pecado, né? E aí tem. Então, a gente precisa conhecer os mandamentos para quê? Se você conhece, para você obedecer. Eu não matei, não roubei, pronto. Mas a gente pode matar a pessoa com a língua. Tem várias aqui, né? Não vou falar que não é o caso, senão a gente vai estender muito. Os sacramentos, né? A importância de cada sacramento, da graça que a gente recebe nos sacramentos. Quanto tempo, igual eu vou dar da pandemia, vou dar um testemunho aqui, porque a gente vai aprendendo, então acho que é importante. Já tem um tempo que eu consagrei a Nossa Senhora, acho que foi em 2017. Aí, na consagração, você tem que ir para fazer e para renovar, você tem que confessar. Eu tinha horror de confessar. E aí, na pandemia, falou, não, que beleza, agora não tem jeito de eu confessar, eu vou renovar, não vou precisar. Né, fazer confissão lá com o padre, não, meu Deus. E aí depois, assim, que a gente vai tomando a consciência, quantas graças, né, que a confissão traz para nós. Igual a gente toma banho todo dia, né, para limpar o nosso corpo, deixar ele fresquinho, a gente precisa o padre até Duarte Lara que falou isso, lavar a nossa alma, né, purificar ela através. Como que Deus é misericordioso, se a gente realmente está arrependido, a gente tem a certeza que a gente vai sair de lá absolvido. E a graça, né, que a confissão nos dá, é a graça de não mais pecar, porque a gente, quando você confessa, você ganha uma força maior para você não cometer aquele pecado, né? A humildade de você se reconhecer, né, diante de um outro ser humano, a sua falha, e depois você sair dali aliviado. Tem uma pessoa, né, que eu convivo com ela, que eu falo que é minha filha mais velha, aí assim, eu converso muito com ela a respeito dessas coisas, e aí Deus foi cercando ela, e hoje ela confessou. Tem 20 anos que ela não confessa. Ela confessou quando ela fez a crisma. E ela me mandou uma mensagem assim, ela falou assim, nossa, eu saí tão leve. Tipo assim, eu não sabia o que era. Então, assim, a graça dos sacramentos, a gente conhecer a importância, né, de cada sacramento, do batismo, de já nascer criança, de batizar, o que é que traz, do matrimônio, do sacramento da unção dos enfermos, todos. Então, ele vai ensinar para nós o Pai Nosso, né, que é a oração mais importante que Jesus nos ensinou. Então, vai ensinar cada Pai Nosso que sais no céu. Aí vai ensinando, igual eu creio, cada parte, para a gente poder estar aprendendo. E aí aqui agora vai detalhar, né, cada um. O que nos ensina o credo, né? Os principais artigos da nossa santa fé. O que é que a gente deve crer? Então, se você, a hora que você está fazendo aquela oração, creio na igreja, una, santa, católica, apostólica, se você tem aquela convicção, você vai sair? Você vai procurar outra coisa? Mas você tem que conhecer, porque você não conhece, você reza, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, que eu já rezei assim muito. E tem missa também que às vezes eu rezo, vão falar assim, não é toda que a gente tá tão... O Pai Nosso, né? É tudo que devemos esperar de Deus e tudo que devemos lhe pedir. Como que é bonita, né, a oração que Jesus nos ensinou. É aquilo que a gente deve esperar dele e aquilo que a gente deve pedir. Aí, quando vai estudar, ele vai detalhar tudo isso. Os mandamentos, né? É tudo que a gente deve fazer para agradar a Deus. Em resumo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E a doutrina dos sacramentos, né, que faz conhecer a natureza e o bom uso desses meios, que são meios que Jesus instituiu para perdoar os pecados, comunicar-nos a sua graça, infundir e aumentar em nós as virtudes da fé, da esperança e da caridade, né, que são as virtudes teologais. E essas virtudes eu gostaria de ler, eu não sei, assim, eu não tinha costume, tá? Comecei na quaresma, então é muito novo. Desde o ano passado, eu falei assim, gente, eu quero fazer essa oração da manhã, eu faço as minhas orações, e eu falei, eu preciso de fazer essas orações, porque, né, a fé, a esperança e a caridade são as virtudes teologais, e essa oração bem feita é uma oração que vai falar na nossa alma. Então eu comecei e espero que Deus me dê a graça de eu conseguir depois da quaresma continuar. Olha como que é bonito. E que se a gente lê isso aqui, isso
vai entrando no nosso coração, na nossa alma. Não sei se alguém tem costume de ler, tá? Assim, de rezar, né? Ler, né? Rezar. Eu creio firmemente que há um só Deus em 3 pessoas, realmente distintas. Pai, Filho e Espírito Santo, que dá o céu aos bons e o inferno aos maus para sempre. Quantas coisas que já nos fala nessa primeira frase dessa oração. Nos fala que tem inferno, né? Porque hoje tantas pessoas falam que não tem inferno, que isso é uma tática do inimigo para nos enganar e achar que a gente pode fazer tudo e que a misericórdia de Deus vai nos salvar. Deus é misericordioso, realmente Ele é pura misericórdia. Nós acabamos de falar da confissão. Mas a misericórdia dele vai até a hora da nossa morte. E nós não sabemos quando nós vamos. A partir do momento que a gente morreu, Deus é justiça. Nós vamos ser julgados imediatamente. Tá? Eu não anotei aqui, né? A gente vai ser julgado imediatamente. Então, por isso que é importante a nossa conversão enquanto é tempo. A gente pode se a gente se arrepender no último instante, né? Essa graça, igual o ladrão, né, que estava do lado de Jesus, no último momento da vida dele, ele arrependeu e Jesus salvou ele. Então a misericórdia dele é muito grande. Mas nós não podemos esquecer que tem a justiça, né? E fazer as coisas, não, eu vou pecar porque tem misericórdia. Não. Eu vou fazer tudo certo, mas se eu cair, tem misericórdia. É assim que a gente tem que pensar. E aí, seguindo. Creio que o Filho de Deus se fez homem, padeceu e morreu na cruz para nos salvar, e que ao 3º dia ressuscitou. Creio tudo mais que crê e ensina a Santa Igreja Católica, Apostólica Romana, porque Deus, verdade infalível, lhe revelou. E nesta crença quero viver e morrer. O ato de esperança, gente, esse ano, né, é o ano da esperança lá como que é o jubileu da esperança, né, do Papa. Olha o ato da esperança, como que é bonito também, né? É essa espera em Deus mesmo, da esperança da gente estar um dia lá. Eu espero, meu Deus, com firme confiança em vós, que pelos merecimentos de meu Senhor Jesus Cristo me dareis a salvação. Então a salvação é pela graça, nós vimos. Então é pelo merecimento de Jesus, não é pelos nossos. A gente tem só que se abrir. Me dareis a salvação eterna e as graças necessárias para consegui-la. Porque vós, sumamente bom e poderoso, o haveis prometido. Então é uma promessa. A quem observar fielmente os vossos mandamentos, como eu proponho fazer com o vosso auxílio. Então é tudo com Deus, né? A gente vai observar com Ele. E o ato de caridade, que é lindo, que eu comecei, né? Eu estou rezando esses dias, e aí e não foi a primeira vez. Depois de uns dias eu falei assim, nossa, é esse finalzinho que eu havia comentado. Depois eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração, e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável. E antes quero perder tudo do que vos ofender. Agora essa frase aqui, ela me tocou assim, depois que eu já estava por amor a vós. Por amor a vós. Amo o meu próximo como a mim mesmo. Então a gente ama o próximo não pelo que ele é. A gente ama o próximo porque Deus, né, falou lá, mandamentos, o primeiro e o segundo mandamento, mas por amor a Deus a gente ama o nosso próximo como ele é. A gente ama, a gente entende. Tem mais só uma coisinha que eu quero ler aqui também, que ele falou que é muito bonito sobre o homem, que eu falei do homem, eu esqueci. A respeito da felicidade, a respeito do homem e da bem-aventurança. Alguém sabe aqui por que a gente está nesse mundo? Por que Deus nos criou? Alguém quer falar? Olha, pra quê, né? Por que Deus nos criou? Porque a gente está aqui. Deus, infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, em um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para fazê-lo participar de sua bem-aventurança. Então, o grande amor de Deus, ele nos criou para a gente
participar da felicidade dele. O que ele deu para Adão e Eva? Aqui, igual o Gustavo falou quando começou aqui. Não foi o jardim, o paraíso? Para que eles fossem felizes ali? Mas pela soberba eles caíram. Então ele criou a gente para a gente ser feliz, né? Mas aí por conta do pecado original, e que deixou aquela marca, né? Aí Deus falou que o homem ia trabalhar, ganhar o pão com o suor do trabalho, e a mulher ia ter dor de parto. E aí as consequências do pecado que a gente vive até hoje. Mas ele criou para a gente ser feliz. E para que ele criou a gente? Chama-o eis porque desde sempre e em todo lugar Deus está perto do homem. Deus nunca está longe de nós. Deus, tem até, não sei se é uma música, uma frase que Deus está sempre, né, perto de nós. Então, Deus sempre está perto de nós. Deus criou o mundo e Ele governa todas as coisas. Então, tudo que acontece, tudo, ou é permissão, ou é querido por Deus, ou é permitido por Ele. Então, em todas as coisas, por isso falo, em tudo dai graças. Porque em tudo Deus tem um propósito. Tá? Eu estou abrindo parênteses, depois vou voltar aqui ainda. Em tudo Deus tem um propósito. Então, quando acontece especialmente alguma coisa ruim, a gente sempre tem que dar graça. Por quê? Porque sempre de alguma coisa ruim eu não marquei aqui na Bíblia, mas o que Deus falou? Ele só permite. Por que acontece coisa ruim no mundo? Por causa da maldade do coração do homem, também pelo pecado. Mas por que Deus permite? Porque sempre, gente, não é de vez em quando, sempre, de todo mal, Deus tira um bem maior. Então, em tudo que acontece, vamos pensar, qual que é o propósito de Deus nessa doença, nessa separação, nessa angústia, nessa dor, o que for, da nossa dificuldade. Deus sempre tem. Mas só voltando, para que Deus, a vida do homem, Deus nos fez para conhecê-lo, amá-lo e servi-lo. Então a gente está aqui nesse mundo para conhecer, amar e servir a Deus. Então por isso que é importante o conhecimento. Quando você conhece, como diz Santo Agostinho, ninguém ama aquilo que não conhece. Então se você conhece, você consegue amar. Se você ama, você serve. É isso. Amém. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer partilhar, gente? Partilhar? Gustavo? Sei. Pode? Não precisa mais não, senhora. Acho que já ficou. Não precisa mais. Obrigada. A gente estava lá no fundo. Que orgulho, hein, Dona Tereza? Uma filha dessas, hein? Linda, linda. Muito obrigado, Juliana, pelas suas palavras. Eu queria só deixar uma mensagem aqui, que a Juliana explicou muito bem sobre a Igreja Católica. Erros de membros da Igreja não afetam a santidade da Igreja, que a Igreja é santa por causa do corpo de Cristo. Então, às vezes a gente fica falando mal dos padres, tem muito erro de padre, de bispo, né? E eles são pessoas humanas também, a gente tem que ter misericórdia deles e rezar muito por eles, porque eles são muito tentados pelo diabo a nos desviar e a desviar a eles mesmos, dando mau exemplo. Então, erros de membros da igreja não afetam a santidade da igreja. Que a gente possa continuar sendo católico, a buscar a verdade que é Jesus, a buscar a intercessão de Nossa Senhora, os exemplos dos santos, que nós temos muitos santos maravilhosos que nos dão exemplo de como viver aqui na terra, de sermos cristãos, e que a gente busque a Eucaristia, que a Eucaristia é a antecipação da glória eterna. Jesus nos deixou ela aqui, e é muito maravilhoso a gente ter a Eucaristia. Então, assim, todos nós sentimos que nos falta algo, enquanto tratamos Jesus como algo e não como tudo. O mundo está muito tenebroso, as pessoas estão muito más, né? Então,
A gente só vai ser feliz se a gente realmente se entregar a Jesus. E se possível for dentro da Igreja Católica, vai ser a nossa plenitude aqui na Terra, com toda certeza. Agora, para terminar, nós vamos ter uma oração com a Fernanda, né? E antes da oração, eu queria passar uma música para vocês, para a gente interiorizar este momento, para a gente encerrar. Essa música é um hino que foi composto há 800 anos atrás por São Tomás de Aquino. Tinha um padre na Itália que ele tinha muita dúvida sobre a consagração da Eucaristia. E ele ficou com muita dúvida, levou os fiéis a terem dúvida também. E aí, com o milagre, eu acho que é o milagre de Bolsana. Tem um milagre tem vários milagres eucarísticos na Igreja Católica, graças a Deus. A maioria deles aconteceram na Itália. Depois vocês procuram na internet. A internet não mente. Tem o milagre de Lanciano, que é o mais famoso. E este milagre é o milagre de Bolsena, que é uma cidade que tem perto de Roma, se não me engano. Então teve o padre, ao consagrar a Eucaristia transformou em sangue nas mãos do padre, todo mundo viu. E aí o bispo levou a amostra para o Papa, fez uma pesquisa científica, que os primeiros a confundirem e terem dúvida é a ciência, né? Então eles já levaram direto para a ciência ver se era verdade. E a ciência não conseguiu explicar. E aí ficou tido como um milagre. E aí São Tomás de Aquino, na época, compôs essa música, que nós vamos ouvir ela agora. Ela é um canto gregoriano, para poder homenagear Jesus Eucarístico. Então essa música tem 800 anos. Nós vamos ouvir ela agora. Eu queria mais uma vez pedir para vocês interiorizarem, relaxar, fecharem os olhos, porque essa música realmente ela nos põe frente a frente com Jesus. É uma música muito linda, e a gente ouvir ela nesse espaço contemplativo da natureza é um presente muito grande para nós. Eu vou colocar ela aqui então. Só vou lá na caixa de som para colocar, tá? E aí depois a Fernanda vai fazer a oração. Ó, já colocaram aí. We are te contemplamos, totum deficit. Jesus tactus gustus in te falitur, sed habitus homo tuto creditur. Credo qui dixit
se perguntando por que Deus marcou o encontro comigo aqui hoje. Deus trouxe cada um de nós para nos chamar a atenção. Talvez nós tenhamos lutado as lutas erradas. Talvez temos gastado muito mais energia e atenção naquilo que é passageiro. Estamos deixando de lado aquilo que é eterno. Deus te trouxe aqui, marcou o encontro, e que bom que você veio. Que bom que você disse sim como Maria. Que esse encontro seja um marco na sua vida e na sua história. Que você possa sair daqui sabendo quanto a sua vida é importante, mas muito mais que a sua vida é a sua alma. Nós não sabemos daqui um segundo que tudo aquilo que a Juliana foi trazendo é como que as páginas do Evangelho fossem atualizadas. Aquele filho ou aquela filha que encontra um tesouro, uma pérola no campo e vai e vende tudo que tem para ficar com aquela pérola. Olha, a pérola dela está aqui em cima da mesa, onde ela gasta o seu tempo, a sua energia, a sua vida. E você? O que você tem gastado? A sua energia, a sua vida, a sua disposição. Existe algo inacessível, grandioso que Deus quer te revelar, mas só pode revelar aqueles que o buscam. Todas as vezes que Deus quis revelar coisas preciosas, grandiosas, Ele chamava Pedro, Tiago e João e separava ele da multidão para revelar o conhecimento das parábolas, as revelações das parábolas. Existe uma revelação inacessível que você ainda não conhece, porque você ainda não buscou esse lugar secreto. Tudo isso que a Juliana hoje fez é um transbordar de um lugar secreto, de uma alma que se entregou a Deus na oração do seu quarto, onde as lágrimas foi recolhida por aquele que é o Senhor da sua vida. Ninguém pode fazer por você o que Deus pode. Que seja uma noite de arrependimento, mas que seja uma noite de entrega. Santidade acontece na amizade com Deus. Não precisamos ser perfeitos para ser amigos de Deus. É na amizade com Deus, é a santidade. O fruto da amizade é a santidade. Deus te chamou aqui para ser o seu amigo. Você aceita? Diz sim ao seu coração. Ele te chama de amigo, porque amigo dá a conhecer o outro. As suas emoções, os seus desejos. Deus te chama para um lugar de amizade. Nós te agradecemos, Senhor, por esta noite maravilhosa, por todo o conhecimento, por toda a riqueza compartilhada pela vida da Juliana. Nós agradecemos a vida desta mulher que exala santidade, que exala exemplo de mulher que busca esse lugar de intimidade. Nós agradecemos pela família dela, abençoamos a família da Juliana aqui representada por ela, que a cada dia essa família possa experimentar as graças que vêm do teu coração, Senhor. Nós agradecemos cada um aqui presente, que vocês possam também, a partir desse momento, fazer a experiência da amizade com Deus e conhecer riquezas que estão guardadas. Nós agradecemos pelo sim de vocês, sejam bem-vindos. É toda quarta-feira, nós estamos aqui às 7h30 da noite. É uma alegria tê-los aqui. Deus marcou um encontro com você. E você quer encontrar com Deus? E junto com Maria Santíssima, nós finalizamos a nossa noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos rezar um Pai Nosso pela nossa igreja, pelo Santo Padre o Papa e por todo o clero, e em especial pelo nosso Bispo Dom Miguel, pela saúde dele. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A cruz Sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos, em nome de Jesus. Amém. Estaremos e continuaremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem gostou aí, gente, bate palma.